Aleluias. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra de Deus, que diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és, ó Pai, aquele que fala conosco, aquele que cuida de nós, ó Deus. Uma das formas, ó Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós, ó Deus, é nos ensinando, Pai. É nos dando a Tua palavra, o conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua palavra, Pai. Colocar em prática todos os dias na nossa vida a Tua palavra, meu Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E é por ela que nós nos guiamos, e é através dela que nós chegaremos, ó Deus, aleluias, ao Senhor, meu Pai. Nós chegaremos ao Pai através da palavra, que é Jesus Cristo. Aleluias, quando nós temos a palavra em nosso ser, em nosso coração, nós temos Jesus. Aleluias, e Ele mesmo declara que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por Ele, se não for por esta palavra. Aleluias. Esta é uma das formas que o Senhor nos dá, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, aleluia, ó Deus, vem, ó Deus, nos ajudar todos os dias através da Tua palavra, aleluia, porque a Tua palavra, meu Deus, é parte essencial da vida do cristão, aleluia, ó Deus, e nós precisamos cada dia mais aprender, aleluias, aprender esta palavra, viver esta palavra, meu Deus, guardar esta palavra no nosso coração, assim como o salmista declara, Pai, aleluias, para não pecar contra Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar? Palavras do nosso Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 16. Aqui no versículo 33, o Senhor Jesus, ali falando com os discípulos, com seus discípulos. Jesus aqui está, se nós lermos o contexto desta passagem, nós vamos perceber que Jesus está falando com seus discípulos ali, um tom de despedida, Seria uma despedida ali para os seus discípulos. Mas também Ele está ensinando os seus discípulos, mostrando ali, através ali dos seus ensinamentos, que mesmo depois que Ele os deixasse, eles ali não teriam dias fáceis, mas Ele está ali, através da palavra, fortalecendo os discípulos, fortalecendo ali, através das palavras, os seus discípulos, ensinando, porque eles, a partir do momento que Jesus os deixasse, eles ficariam ali sozinhos, até que viesse o Consolador, Jesus promete isso a eles: vocês ficarão sozinhos por um momento, mas eu depois vou deixar para vocês um presente, É algo muito precioso, que é o Espírito Santo de Deus. E a partir disso, a partir deste momento, a partir do momento em que vocês tiverem esse Espírito,
este Consolador na vida de vocês, vocês não vão se sentir mais sozinhos. Vocês vão ter mais coragem, vocês vão ter mais ousadia. E vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês esta palavra, os ensinamentos, tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E Jesus está aqui falando com seus discípulos, para que eles tenham paz. Tenham paz. E ele declara, os discípulos, em algum momento ali, eles vão ficar ali confusos. Aqui no versículo 17, a palavra de Deus declara assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus está ali, de forma, falando ali de forma que eles não entenderam. E era a forma que Jesus estava falando ali todo o tempo que Jesus estava com eles e ensinando a todos que davam ouvido a Cristo, aos seus ensinamentos. Por meio de parábolas, por meio de alegorias, ali o Senhor ensinava desta forma, para que eles pudessem entender. Mas Jesus depois vai falar que ele vai falar claramente, para que eles possam entender. E Jesus está falando aqui que eles não o verão, mais um pouco e não me verão. Ou seja, seria um momento que Jesus morreria. E eles ali ficariam sozinhos. E aí Jesus declara: um pouco mais e me verão de novo. Ou seja, eles não entenderam, mas Jesus está falando: eu vou voltar, eu vou ressuscitar e vocês vão me ver novamente. E depois ele fala: porque eu vou para o Pai. Ele vai ressuscitar, vai ficar ali com os discípulos por um tempo, mas depois ele vai subir aos céus, como nós já conhecemos a palavra. E nós conhecemos bem esse versículo, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham um ânimo. E é difícil, nós acharmos alguém que não tem aflições. É difícil nós acharmos alguém que não tem lutas, que não tem dificuldades na sua vida. Todos nós temos. Todo cristão ele tem dificuldade. Toda pessoa ela tem dificuldade na sua vida. Até o ímpio lá fora ele também tem dificuldade. Porque esse mundo não é um mundo fácil de se viver. Não é um lugar onde as pessoas estão num paraíso. Isso serve para todo mundo. Desde o menor ao maior, desde o que tem mais condições financeiras até o que tem menos. Todo mundo passa por momentos difíceis, aflições. Todos têm um momento na sua vida ali, momentos na sua vida de dificuldade. Todo mundo vai passar por aflições, todos nós. A diferença entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve é porque nós temos Cristo na nossa vida. E Jesus, ele diz aqui, para que nós tenhamos paz. Então ele nos dá a paz. Ele nos dá essa paz para que nós venhamos passar por momentos difíceis de dificuldade e não venhamos nos desesperar. E não venhamos fazer
besteiras. Porque aquele que não tem Cristo, no momento de desespero, tem muitas pessoas que fazem muitas loucuras. E nos nossos dias nós estamos vivenciando isso. As notícias vêm, nós vemos pessoas que tiram sua própria vida. Porque bate um desespero tão grande, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa não sabe como lidar com aquela situação difícil na sua vida. E essa é a diferença daquele que tem a Cristo e daquele que não tem. Porque Jesus, mesmo no momento difícil, Jesus ele estará conosco. E Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dar ali tranquilidade, para que nós venhamos encarar momentos de situações difíceis ali, né, com tranquilidade, com paz. E o nosso Jesus, né? Ele não esconde a realidade. Quando ele diz, no mundo tereis aflições. Ele não está escondendo a realidade aqui dos seus discípulos. E esta palavra ela serve até hoje para todos nós. Então esta palavra também serve para nós. Ele não está escondendo de nós que nós não teríamos momentos difíceis, aflições na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Ele prepara ali os seus discípulos para aqueles momentos que vão vir, momentos difíceis que vão vir, que eles vão enfrentar, né? Ele prepara, e da mesma forma com que os discípulos são preparados ali, nós também estamos sendo preparados. Nós também somos preparados para passar por esses momentos difíceis, passar as aflições na nossa vida, né? E a palavra de Deus é isso. É essa palavra que vem, que enche as nossas vidas, que nos dá o conhecimento e que nos ajuda nesses momentos difíceis. E quando nós passamos momentos difíceis, né, agora, né, eu entendo, né, que quando muitas pessoas falavam, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, lembra da palavra de Deus. E de fato, a palavra de Deus, ela é um consolo para nós. Quando nós lembramos as promessas, aquilo que está escrito neste livro, nós temos esperança. E é por isso que há essa importância em conhecer a palavra. Há a importância de se aprender tudo que está escrito neste livro. Porque são palavras vivas e eficazes. E que quando colocada em prática, nós vivemos uma outra realidade, de uma outra forma. Nós vamos enxergar de forma diferente, nós vamos ouvir de forma diferente, nós vamos pensar de forma diferente. Porque esta palavra, ela faz isso na nossa vida. E a própria palavra declara isso, que ela transforma a nossa mente, ela transforma a nossa mentalidade. Através da transformação da nossa mente, nós somos transformados. Então a importância da palavra na nossa vida é essa. É chegar em cada situação e sabermos lidar com cada situação. Aflições, momentos de alegria, momentos de tristeza, né? Todos os momentos que vêm sobre a vida de um ser humano. O ser humano ele está suscetível a passar por todo tipo de situação. E esta palavra, ela é um guia para nós. A palavra de Deus, ela é um guia para as nossas vidas. É nela que nós baseamos a nossa vida e temos que basear a nossa vida até o fim das nossas vidas. E nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que, né, que todo mundo passa por momentos difíceis mesmo. Todos passam por aflições. Nós temos o exemplo, né, de José, que
foi vendido por seus irmãos, Jó que perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. Davi foi perseguido por Saul. Olha, não foi pouco, né? Às vezes nós vivenciamos momentos ali de perseguição por alguém na nossa vida. Isso dura aí mais ou menos o quê? 1 ano, 2 anos? E depois Deus faz com que isso acabe. Mas Davi não. Foram mais de 40 anos sendo perseguido por Saul. Imagina você passar 40 anos sendo perseguido. É poucos anos? 40 anos é uma vida, né? 40 anos é muito tempo. E se nós estivéssemos passando o que Jó passou, será que nós conseguiríamos ficar 1 semana de pé, vivos? Ou nós entregaríamos tudo? Desistiríamos? Porque muitos fazem isso, muitos desistem, muitos não suportam. E olha que o que Jó passou é algo que ninguém pode imaginar. Algo que ninguém pode imaginar. E eu mesmo não conheço outro exemplo como Jó, que passou por momentos tão difíceis como Jó. Eu não conheço um outro exemplo. Somente o nosso Cristo, né? O nosso Cristo, ele passou momentos difíceis. Mas Jó passou momentos difíceis. Porque para mim, o que foi mais difícil para Jó não foi perder seus bens, não foi perder tudo que ele possuía, foi perder ali a sua descendência, seus filhos. Quem perde um filho e continua ali, né, fiel, continua ali sendo obediente, quem perde um filho e fica em paz? Porque um filho é um fruto seu, é parte de você, um filho, e ele perdeu todos os seus filhos. Não é algo fácil de se viver, de se passar, perder alguém, né, da sua família, mas perder um filho deve ser uma coisa terrível. Deve ser uma das coisas mais difíceis que uma pessoa enfrenta na sua vida, é perder um filho. E nós sabemos que perder uma pessoa, um ente querido, já é difícil, imagina um filho, né? Então Jó é um exemplo de quem passou por aflições. Paulo também passou por aflições, né? Ele sofreu prisões, açoites, naufrágios, apedrejado, perseguido também, porque a partir do momento que ele começa, né, a fazer a obra do Senhor Jesus, ele passa de perseguidor a perseguido. Então ele vai ser perseguido. E como eu já disse aqui, o próprio Cristo. São exemplos de pessoas que tiveram aflições na sua vida. E não vai ser diferente na nossa. Não é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Mas a diferença é quem está do nosso lado. É quem está nos dando força. A diferença é essa. É Cristo conosco. E a presença da aflição na nossa vida não significa a ausência de Deus, né? Como eu falei, Cristo está conosco. Ele está ao nosso lado, né? Nos ajudando, nos dando força para continuar. Ele oferece paz, Jesus oferece paz.
E é uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que o mundo ali não pode dar. E como eu falei aqui, a diferença entre aquele que serve e que não serve. As pessoas lá fora, que sem Jesus, se desesperam. E nós temos a paz. Que paz é essa, né? É a paz que está escrito lá em Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E momentos difíceis, eles tendem a nos deixar ansiosos também. Momentos difíceis tendem a nos deixar, ansiosos. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que, por meio da oração e da súplica e de ação de graças, apresentar os nossos pedidos ao Senhor, ao nosso Deus. Então, buscar ao Senhor em oração, em súplica, em ação de graças. É não deixar de lado o momento de falar com o Senhor, é não deixar de lado o momento de suplicar a Ele, é não deixar de lado o momento de ler a palavra, mas continuar. E o Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos. O coração, e a palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado. Então ele vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento, em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ter bom ânimo não é negar, que nós temos dores. E a dor pode ser emocional, dor no coração, e pode ser dor física também. Mas tende bom ânimo, Ter bom ânimo é o que? É escolher confiar em Deus. É escolher confiar em Deus, apesar de você estar passando por esse momento difícil, por essa dor. Tende bom ânimo, confia em Deus. Confia no Senhor. E a coragem, que nós precisamos ter, ela não nasce das circunstâncias. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que circunstância, ela não faz a pessoa criar coragem. Mas o que faz um cristão ter coragem é a confiança em Deus. É confiar em Deus. Como assim, Então, vamos lembrar lá de Pedro. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e ele pede para ir de encontro com Cristo. Ele, por uns momentos, ele começa a caminhar por cima das águas como Jesus. Mas aí ele olha ao seu redor e vê aquele mar agitado, ele vê aquele vento soprando forte, vê aquela chuva caindo forte. E eu creio que tinha ali também raios e trovões naquele momento ali, porque era uma tempestade que estava assolando ali os discípulos naquele barco. E Pedro vê aquela situação, ele olha para Cristo primeiro, mas depois o foco dele muda. Jesus já não é mais o foco de Pedro, ele olha a circunstância ao seu redor. Então nós podemos aprender com isso que a circunstância ali não deixou ele confiante.
Quando ele estava olhando para Jesus, a confiança dele era grande, a fé dele era grande, e ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, de confiar em Cristo, ele começa a afundar. E é isso que nós temos que aprender. Pegar esse exemplo. Não são as circunstâncias que nós estamos passando que vai nos deixar corajosos, mas Deus que vai nos deixar corajosos. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos deixa corajosos. Ele nos dá coragem para passar esses momentos. Ele nos dá coragem para que nós venhamos superar esses momentos de aflição, de momentos difíceis, momentos de problemas nas nossas vidas que nós vamos ter, né? Porque a palavra de Deus nos declara isso. E qual que é a razão da nossa esperança? Qual que é a razão? O Senhor Jesus, ele diz aqui, eu venci o mundo. Essa é a razão. Ele está dando exemplo. Ele está dando exemplo. E olha, o interessante desta palavra é que Jesus está falando com os discípulos, mas ele não tinha sido preso ainda. Ele não tinha sido torturado, espancado. Ele não tinha sido morto ainda. Mas ele já declarava que eu venci o mundo, antes mesmo de tudo acontecer. Eu venci o mundo. Então ele está dando o exemplo, ele está falando, se eu venci o mundo, vocês vão vencer. Vocês podem vencer. Mas para que vocês vençam, vocês precisam confiar. Vocês precisam, viver esta palavra. Esta palavra precisa estar na mente de vocês, no coração de vocês, e vocês precisam colocar esta palavra todos os dias em prática na vida de vocês. Ele está dando exemplo. E essa é a grande vitória, do Evangelho. A grande vitória do Evangelho é que Jesus venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos vencer tudo isso também. Vencer o pecado, Satanás, a morte, o inferno. Ele nos dá todas as condições para que isso venha acontecer na nossa vida. A palavra final, ela não é do sofrimento, A palavra final vem de Deus, vem de Jesus. A última palavra vem dele sobre as nossas vidas. Os sofrimentos eles não vão ditar a nossa vida, mostrar que nós somos, quem nós somos, que nós somos derrotados, não. O sofrimento ele não vai fazer isso conosco. Mas quando nós temos Jesus, nós somos mais que vencedores. E a própria palavra diz para que nós venhamos dar graça em tudo. Em tudo dai graças. Então, se nós estamos passando por um momento de aflição, dai graça. Dai graça ao Senhor Jesus. Graças a Deus, porque isso aconteceu comigo. Graças a Deus, porque eu estou passando por isso. Em todos os momentos, e nós precisamos ter essa palavra em mente na nossa vida, e ela precisa estar na nossa mente todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E ele fala para que venhamos dar graça em tudo. Se é no momento de ira, se é no momento de raiva, se é no momento de tristeza, se é no momento de angústia, se é no momento de aflição, em tudo dai graças. Em tudo. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus, E esse Deus, Ele vai, nos dar força para passar por todos esses momentos.
Muitas das vezes nós não entendemos, né? Nós não entendemos o porquê disso, o porquê daquilo, né? Mas uma das coisas nós sabemos, no mundo nós teremos aflições, sim. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz para termos bom ânimo. Ele venceu, também nós iremos vencer, né? E aqui em 1 João, para nós finalizarmos, primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, se nós confiamos em Jesus, se nós cremos na obra dele, na morte e na ressurreição dele, nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas.